Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu programa do domingo aqui no 247. Hoje eu tenho uma convidada especial, minha amiga Miriam Marques, do Defend Democracy em Brasil, do Nova York. Ela é uma das ativistas que ficou mais envolvida nos Estados Unidos na luta para a liberdade do nossa querida Luiz Inácio Lula da Silva, mas ela também trabalha no sistema de saúde dos Estados Unidos. E eu convidei ela hoje para conversar como está as coisas relacionadas ao Covid e a conjuntura política em uma forma geral. Então, bem-vindo aqui, Miriam. Tudo bem com você? Olá, Brian, tudo bem comigo? Tudo bem por aqui? E é um prazer mais uma vez estar na TV 247, a nossa pós-TV, principalmente no domingão, né? Para bater um papo mais relaxado, mais tranquilo sobre a situação aqui. Bora lá! O que está acontecendo? O Covid, o auge de Covid já passou em Nova York, mas o que está acontecendo? Dá para andar na rua? Como está a vida dia a dia? Ainda tem pessoas morrendo? Olha, Brian e ouvintes, né, da 247 hoje, eu acho que, eu até já falei isso aqui na 247, guardadas as devidas críticas, né, de que os Estados Unidos, em geral, entrou muito atrasado no combate ao Covid, e a cidade de Nova York, naturalmente, iria ser muito atingida, porque é uma cidade tão internacional, onde chega gente de tudo quanto é canto do mundo. Guardada essa crítica que entrou atrasado, eu considero, né, Brian, para quem não sabe, eu sou enfermeira de saúde pública, trabalho aqui em cuidados primários, em clínicas, como se fosse posto de saúde, né, aqui em Nova York. Eu acho que depois que Nova York, a cidade, o estado de Nova York entraram para valer no combate à pandemia, naquele susto que, né, no meio de março, depois disso, a cidade adotou medidas científicas, medidas muito agressivas de cuidado do Covid, né, enfrentando primeiro o problema de falta de equipamentos, como todo mundo enfrentou e tudo, mas depois disso foi um crescente de ataque mesmo ao Covid, e hoje, eu posso dizer hoje, no dia de hoje, está praticamente muito bem controlada aqui, né? Por exemplo, os últimos dados aqui, bom, os dados totais, talvez as pessoas saibam, aqui teve cerca de 236 mil casos de Covid, né, na cidade, com cerca de 24 mil mortes na cidade, né? Mas hoje, no dia de hoje, né, já, na verdade, a tendência desde o fim de julho até hoje, a gente está tendo um número de novos casos muito baixo, cerca de, no máximo, 300, cento e poucos por dia, né? E mortes, Brian, a gente teve, por exemplo, no dia de ontem, a gente teve só 7 mortes. A gente já passou aqui 4 dias com nenhuma morte. 5 mortes. A gente está com menos de 10 mortes de cidadãos americanos, o que é uma pena, claro, mas a coisa aqui está bastante bem controlada. Olha, dizer exatamente os números de Nova York hoje, né? Isso mesmo, a gente teve um total de 236 mil casos, né? Cerca de 24 mil mortes, e ontem a gente teve 123 novos casos só, né? Então está bastante controlado. E a vida aqui, Brian, olha, também o reopen, né, como a gente fala, a reabertura, foi muito lenta, desde o meio de junho para cá. Primeiro uma coisa, depois a outra, e muito agressivo. Testagem e vigilância dos casos que testaram positivos, né? E muito agressivo também o uso de máscara. As pessoas parecem que estão bem comportadas, a escola ainda está fechada, né? Então a cidade está diferente, Brian. A cidade está bem vazia, na verdade, né? Sem Mas turistas, o que é bem diferente. sem turistas, né? E muita pessoa com problemas financeiros, mas como que sente agora? Você tem medo de andar no metrô? Você entra no subway? Você acha que é seguro como enfermeira andar de ônibus numa situação dessa? Olha, eu vou te falar, claro que a gente sabe que, ainda que está
o nível de infecção bem baixo, né? O pessoal aí do Brasil acho que já está acostumado a ouvir esse número, que aí o pessoal chama de R0, né? Que é como se fosse a taxa de infecção, quantas pessoas um infectado está passando para frente o vírus, né? O número aqui de Nova York está muito baixo, está abaixo de 1. Até sexta-feira estava 0,76, já foi a 0,9, sabe? Menos de 1, já tem muito tempo que está menos de 1. Significa que cada pessoa infectada, ela não está passando nem para uma pessoa inteira, entende? Então, isso faz com que a curva baixe, né? Sobre andar na rua, sabe, Brian? De agora, mais ou menos, eu vou dizer, desde o início do agosto, eu dei uma relaxada, aí eu passei a sair na rua. Mesmo assim, não assim, só para as coisas necessárias, né? Não estou aí saindo para bater perna, só para ir para protesto, né, Brian? E o metrô está, para quem lembra, para quem conhece o metrô de Nova York, que é sujo, né, cheio de pessoas sem casa, faziam do metrô a sua casa, né? Aquele metrô lotado de turistas, você sempre trombando em um e outro, aquele metrô sujo. As pessoas iriam ficar surpresas de ver. O metrô está limpo. Brian, você não ia acreditar no que você iria ver o metrô de Nova York, até brilhando, porque pela primeira vez na história do metrô, o metrô é fechado a 1 da manhã até às 5 da manhã para uma limpeza e sanitarização geral, né? Incrível. Apesar, eu espero que não fique permanente isso, porque é bom ter metrô 24 horas por dia. Claro, acho que era o único do mundo que tinha, mas as pessoas parecem que se adaptaram. Chicago também sempre teve também, mas Nova York tem mais linhas, né? Agora, então, como que... Ok, primeiro, o Covid está sob controle, só que o movimento das pessoas ainda é restrito e tem muitos problemas econômicos. Como que você acha que isso tudo está afetando a conjuntura política nos Estados Unidos agora? Vai ajudar Trump ou vai prejudicar Trump? Olha, Brian, eu acho essa uma boa pergunta, porque, inclusive, né, contando, por exemplo, como está a cidade de Nova York, eu fui à cidade esses dias para fazer coisas que eu precisava fazer, né? Eu fui ao centro de Nova York, eu fui a Times Square também, porque eu queria ver como era a Times Square sem turistas, né? E eu fiquei olhando, sabe, Brian, para todo lado, pensando, meu Deus do céu, isso aqui sempre com milhares de turistas do mundo inteiro, dos Estados Unidos inteiro, e agora não tem ninguém praticamente. A gente via assim aqueles turistas provavelmente aí de New Jersey, Nova Jersey, de bem pertinho, porque a cidade exige quarentena agora de mais de 35 estados dos Estados Unidos. Para vir para cá, as pessoas não estão podendo vir sem fazer quarentena. Então, com isso, as pessoas não estão circulando. Então, eu fiquei olhando e pensando, gente, essa máquina turística que é dos teatros, aos bares, aos restaurantes, toda aquela coisa, aquela máquina do turismo, né, de tudo, da ópera, dos teatros, da Broadway, como que tá, quantas pessoas devem estar desempregadas, e é isso que está acontecendo. O desemprego é enorme, tem mais de 40 milhões de desempregados nos Estados Unidos, não está voltando, né, o emprego não está retornando para as pessoas, o governo já parou de pagar o dinheirinho extra, que aqui também era o número 600, né, $600, para as pessoas, o governo parou de pagar, quer dizer, quem está no unemployment, né, no desemprego, agora ficou com metade do dinheiro desse desemprego. Isso fez com que milhões de pessoas fossem, por exemplo, para uma situação de que não podem pagar o aluguel, né? Diferente do Brasil, aqui muitas pessoas pagam aluguel, né, Brian? Muita gente paga aluguel. E aqui as pessoas já não estão conseguindo pagar o aluguel. E a crise do desemprego é enorme, né? E a crise econômica. Eu acho, né? Quer dizer, eu não estou vendo como essa economia, principalmente que é baseada em serviços, como ficou os Estados Unidos, né, Brian, vai conseguir retomar. Eu não estou vendo como, e eu acho que isso está, sim, afetando a campanha do Trump, a situação do Trump não está boa. Eu até acho, eu sou como você, eu conheço suas análises, né?
Você é mais cauteloso de dizer, o Trump vai perder, mas eu também sou cautelosa, mas eu acho que ele está numa queda livre, né? E particularmente o emprego e a saúde também, né, Brian? Porque aqui, diferente do Brasil, as pessoas que estão tendo Covid, se adoecendo, ficando em hospitais, depois a conta vem, né? Então a coisa aqui vai ficar fácil, não. O que está acontecendo com todas as pessoas que não teve seguro de saúde, que ficou com Covid? O que está acontecendo com eles? Olha, eu acompanho muito de perto isso daí, né, Brian? Porque é um tema que me interessa muito, é o tema da saúde. Até eu sou uma ativista aqui, né? Eu, como enfermeira, sou uma militante de uma proposta que se chama aqui Medicare for All, né? Que é a proposta do Bernie Sanders, que quase levou, né, a indicação do Partido Democrata, e é a luta também de quem está mais à esquerda do Partido Democrata, e diferente do Brasil, aqui médicos, enfermeiras, a maioria das nossas organizações, praticamente, eu iria dizer, a maioria mesmo das organizações de médicos e de enfermeiros aqui, e os sindicatos de profissionais de saúde, a gente é a favor do Medicare for All, que nada mais é do que trazer um SUS para cá, né? As pessoas estão recebendo contas, Brian, que você não tem ideia do caos que está sendo, né? É um tema, inclusive, que as pessoas não estão falando muito, mas como eu tenho informação quente, né, da minha associação de enfermagem, que tem um braço muito ativista, que financia as campanhas de Medicare for All, inclusive, a gente sabe que pessoas, por exemplo, que passaram 10 dias, 20, 30 dias no respirador e saíram do respirador e não morreram, né? Quer dizer, elas estão numa situação dificílima, tendo que vender casa, são contas de 500 mil, de 300 mil, entende? Uma coisa que, inclusive, quando aqui mesmo no estado de Nova York, que é um estado mais progressista, quando estava o auge da crise, o máximo que o governo dava conta de falar em termos de fazer alguma coisa free, né, assim, de graça para as pessoas, era testagem, entende? Era exames na emergência e pronto. No mais, as pessoas vão ter que arcar com toda e qualquer conta que veio do Covid, né? Uma loucura, né? É absolutamente insano, né? Eu estava pensando de voltar e passar um tempo com minha família quando começou isso, né? Porque eu pensei, quanto tempo fica obrigado de ficar em casa? Mas eu comecei a pensar, meu amigo foi lá. Ele é estadunidense também, ele fugiu ao Rio de Janeiro e pegou o avião, fez um filme. Eu até convidei ele aqui no programa para falar sobre a experiência do viagem durante a pandemia. Ele falou, chegando no Carolina do Norte, perto da casa dos pais dele, ele foi informado que nem tinha nem como fazer o teste se ele tivesse dinheiro. E agora parece que o teste está custando mais de $1.000. Só o teste. E ele falou que ele não pode pegar Obamacare, porque ele legalmente não é residente dos Estados Unidos ainda, ele é cidadão, mas mora no Rio. Se ele ficar doente, ele não tem nem como pagar o negócio. É uma situação muito grave aqui, né? E as pessoas no Brasil tinham que entender isso, né? O que é, assim, como que é importante a gente proteger o SUS, né? E defender o SUS. Porque aqui, ó, veja os números, né? E aqui são muitas pessoas. Aqui tem cerca de 30 milhões de pessoas, Brian, na situação do seu amigo. Quer dizer, tem 30 milhões de pessoas com zero seguro de saúde. Imagina, quando a gente fala seguro de saúde, gente, é isso. Porque não tem SUS. As pessoas têm que entender, quando falam tem seguro, o brasileiro tem que entender que não é que está sem o Unimed, o Amil que ele tem, não. É com zero. Porque aqui, se você não tem seguro, você não tem SUS para ir, não. Né? E você citou a Carolina do Norte, né? O estado de Nova York, o estado de Massachusetts, o estado da Califórnia, estados mais progressistas, onde os democratas administram, vão ter alguma coisa assim mais
como centros comunitários de saúde, vai tentar dar uma forcinha, ou às vezes hospitais públicos, né, serviços públicos para quem não tem nada, mas a maioria dos estados é como o seu amigo está dizendo. E os seguros, eles aproveitam para cobrar muito, muito caro dos serviços. E aqui tem 30 milhões de gente com zero seguro de saúde e 70 milhões que a gente chama subinsured, quer dizer, elas são subseguradas. Esse é o meu caso, eu faço parte desses 70 milhões, quer dizer, eu tenho seguro de saúde? Tenho, porque aqui você só tem também através do seu emprego, ninguém dá conta de pagar sozinho um plano de saúde, né? Eu tenho, mas é tão ruim, é tão, assim, paga tão pouco das coisas e tudo é superfaturado, porque as empresas de plano de saúde, elas ganham, elas faturam, né? Olha, no ano elas estão faturando, eu estou vendo aqui o dado que eu peguei, cerca de 50 bilhões de dólares de lucro cada ano, entendeu? Elas lucram, e estou falando, isso é o lucro livre de tudo. Quer dizer, por quê? Porque pessoas como eu pago o seguro de saúde todo ano, mas se eu preciso de usar, cada vez que eu tenho que usar, eu tenho que pagar o que se chama aqui copagamento, o prêmio, e o dedutível, e eles fazem um monte de manobras para que a pessoa tenha que pagar no final alguma coisa. É uma bosta, eu lembro, o último plano que eu tinha nos Estados Unidos era um desses. É uma bosta. Você vai no hospital, se você é internado no hospital, você tem um copagamento de $1.000 por dia. Então, você pode entrar no hospital com COVID por 10 dias no respirador e você volta e você tem um copagamento de R$50 mil para pagar. Não é, mas sim. Eu posso mostrar aqui uma continha para as pessoas verem? Nossa. Dá para ver, será? Olha aqui. Acho que dá. Eu vou mostrar aqui o que é uma visitinha na UPA. Uma visitinha idiota que eu fiz à UPA, entendeu? Na verdade, vou contar para você. Foi o dia que o Bolsonaro... Não sei o que o Bolsonaro fez aí, uma dessas desgraceiras que ele faz todo dia. Eu fiquei tão ansiosa, fiquei tão nervosa aqui conversando com o meu amigo, né? Eu acho que foi no dia que ele estava, a terra indígena que ele fechou, que não podia assistência aos indígenas. Acho que foi no dia que morreu não o cacique Aritana, mas o outro, o primeiro cacique importante que morreu lá. Eu fiquei tão nervosa que me deu uma ansiedade. Eu achei que eu estava tendo uma taquicardia, uma coisa que todo brasileiro tem todo dia. E todo dia alguém vai, milhares de pessoas vão para a UPA com isso, né? Inclusive, no mesmo dia, por coincidência, uma irmã minha foi com a mesma coisa para a UPA. Vou mostrar para o pessoal aqui, não sei se dá para ver. Olha se dá para ver aqui a conta. Tá dando para ver? $7 mil, é isso? $7.785. Isso. Olha lá. De quê? Esses $5 mil era de quê? Viu? Olha quanto que eu vou ter que pagar. Mil, tá dando para ver, ó. Pagamento a $1.031. 300. Então, vou explicar para o pessoal. Veja bem, o que eu tive, né? Coisa bem comum. Eu achei que eu estava tendo um ataque cardíaco e tal. Aí eu cheguei na UPA, né? Seria eu chegar na UPA, cheguei lá na emergência, mas na hora que eu cheguei, o meu amigo que foi me levar, ele foi me acalmando, e eu fui cheirando um olhinho de lavanda, eu já estava tranquila, mas como eu já tinha chegado, eu falei, acho melhor eu fazer um eletrocardiograma. Então, nada mais, o médico me olhou, a pressão já estava boa, estava tudo bem, mas eles fizeram o que se chama eletrocardiograma, um exame de sangue e um raio-x de tórax para ver alguma coisa. Isso aí, gente, a minha irmã foi pelo mesmo motivo, pior ainda, ela achou que ela estava tendo um outro piripaco no mesmo dia, na UPA de Contagem em Minas Gerais. Ela foi na UPA, ela fez mais exame do que eu fiz, etc., e ela foi embora para casa feliz, pagou nada. Eu recebi essa conta, ó, o exame de sangue, mais o raio-x de tórax e o eletro, custou $7.785. Eu fiquei 2 horas lá no lugar. E por isso, eu, com meu seguro, vou ter que pagar $1.031. É isso a saúde aqui. E pior é que tem pessoas como Bolsonaro e Boris Johnson no Brasil e Inglaterra dizendo que é preciso copiar o sistema estadunidense. É um dos maiores
É um dos Sabe, piores. Não, e também é inefetivo, não tem, é inefetivo, não tem. Os números daqui são horríveis, comparados com os países ricos, com a mesma riqueza, Alemanha, França, Inglaterra, entendeu? O gasto per capita aqui dos Estados Unidos, sabe, por habitante aqui, olha, é 10.700 dólares por ano per capita no nosso sistema, enquanto a França, 4 mil e pouco. Que Entendeu? absurdo, Sabe? O Reino Unido, 5.700. A Alemanha gasta 4 mil e poucos dólares. É uma vergonha o negócio aqui, né, Brian? A coisa mais vergonhosa, Miriam, é que nesses outros países todos que pagam metade por pessoa para o sistema de saúde, é universal e gratuito. E nos Estados Unidos, você paga 2 vezes mais dinheiro em impostos para sustentar o sistema e não tem serviço gratuito, porque está todo sendo sugado pelo mal invisível do mercado para lucro. E outra coisa, que morando metade da minha vida num país, Estados Unidos, que não tem saúde universal gratuita, e metade da minha vida no Brasil que tem, é que a natureza do tratamento é diferente. Quando você vai nos Estados Unidos, eles ficam tentando indicar os tratamentos e os remédios mais caros, que se geram mais lucro. Né? Enquanto no Brasil, os médicos do SUS procuram a solução mais eficiente. Sabe? Claro, porque o fundo, o dinheiro vem de um lugar só. E aí você estava falando da eleição, né, Brian? Não, eu ia te falar isso. Quando eu fui nesse médico, eu te falei que eu cheguei lá, eu já estava boa, que eu morri em $1.000. O médico queria me enfiar um soro na minha veia. Eu falei, não, cara, não quero, não. Eu sei, porque eu tenho meus pacientes, um seguro igual ao meu, que é o médio aqui, se ele enfiar o soro na veia, mais $4.000 na conta. Eu falei com o médico, não, estou hidratada, estou legal, não quero nada, não. Essencialmente, é um copo de água que ele está dando para você. Quando dá soro, é um copo de água. Porque você pode ser desidratado. Porque não toma. Você vai pagar $4.000 por um copo de água. Está desidratado grave, não está conversando lá com o cara, não, entendeu? Assim, olha, exatamente. Então, não é à toa, né, Brian? Agora você falou da política aqui. Não é à toa que a gente está vendo, né? O Trump está em derrocada. O sistema de saúde é o que mais afeta as pessoas aqui. Brian, aqui, olha, acredite ou não, aqui a gente está assim todo mês. As pessoas têm conta de água, eletricidade, gás, não é assim? Internet e de saúde. Todo mundo que eu converso, todos os meus pacientes, já virou rotina que todo mês você tem uma coisa da saúde para pagar. Porque quando vem uma conta dessa de $1.000, eles, para ser bonzinho, falam, você pode pagar $100 por mês, por exemplo. Então, para uma família pobre aqui, tirar $100 por mês, família da classe trabalhadora, tirar $100, $200 por mês por uma visitinha. Imagina quem tem doença grave. É por isso que aqui é muito comum que as pessoas vão bankrupt, né? As pessoas vão à falência, né? Ou as pessoas perdem os bens, perde casa, perde carro, perde tudo para pagar uma conta de saúde. Né? É um absurdo. Eu não. Cada vez que eu penso, às vezes, de voltar, como seria de voltar a morar no meu país por alguns anos, eu começo a pensar nisso. Mas e aí? Vou fazer o quê? Com a saúde, né? Tipo, é um absurdo. E o Bolsonaro, eu acho que isso é maravilhoso. Ele está querendo copiar isso aqui no Brasil, porque Estados Unidos é melhor do que o Brasil na cabeça do Bolsonaro, porque Bolsonaro acha que os estadunidenses são melhor do que os brasileiros, né? E é porque ele é entreguista, ele está sucateando no meio de uma pandemia, cortando mais ainda do saúde ano que vem para aumentar gastos para o exército, né? Não é isso? Agora... Exatamente, você entendeu? E aqui, bom, a gente poderia falar, você sabe que a gente pode falar 3 dias e 3 noites tentando explicar a lógica, sem lógica, do sistema de saúde aqui, né? E só para falar para a galera, né, que muita gente... A coisa no Brasil tá tão ruim, né, Brian? Que o pessoal, às vezes, lembrando da epidemia do Covid, fala, o Mandetta era bom. Eu falei, não, gente, Mandetta não era bom, não. O Mandetta,
ele é financiado pelos grandes grupos de conglomerados de saúde privada. Ele também não fez nada. Ele, enquanto foi ministro, ele só se reuniu com as grandes corporações da saúde, particularmente a United Healthcare, que é dona da Amil aí no Brasil, que é um dos planos de saúde mais agressivos que tem aí, né? Que está de olho nesse mercado. Imagina, gente, eles lucram 50 bilhões por ano. Qual indústria está lucrando 50 bilhões? Entendeu? Assim, de dólar. O PIB do Bolívia ano passado foi 40 bilhões. Eles são mais ricos do que a nação. Agora, me diga uma coisa, Miriam, então. Se é todo ruim assim, por que a maioria, ou grande porcentagem do povo dos Estados Unidos não acha que tem problema com esse modelo? O próprio Biden nem está colocando na pauta dele Medicare for All, apesar do fato que era a questão do base mais importante. Por que nenhum dos dois partidos políticos, neste momento, no meio da pandemia, está apoiando a ideia da implementação da saúde universal nos Estados Unidos? Não, senhor Brian, deixa eu te contar um negócio. Eu fui atrás desse dado. Inclusive, como eu te falei, eu estou no ativismo aqui do Medicare for All. Né? Não, senhor, já tem várias pesquisas mostrando que o número de americanos que acha que o sistema de saúde precisa de uma reforma é entre 66% e 70%. E entre os que votam democrático é 88%. Tem essa visão de que o sistema de saúde aqui precisa de uma mudança, né? Então, deixa eu te falar, eu vou te falar a minha opinião sincera, sabe, Brian? No geral, se eu puder dar uma geral do que eu estou achando da campanha democrata, eu acho, acredite ou não, mas eu acho que depois do Black Lives Matter, depois da explosão de protestos, com a morte de George Floyd, a explosão de protestos foi contra a brutalidade policial, mas depois foi também por políticas sociais. Quando as pessoas falam defunda a polícia, quer dizer, tira dinheiro da polícia para colocar em políticas sociais, uma das coisas que as pessoas mais querem é uma mudança no sistema de saúde, né? E aí, concordo com você. Bom, a proposta do Trump é ficar tudo como está e diminuir mais ainda o chamado Obamacare, que expandiu um pouco a assistência para os mais pobres, mas muita gente fica num limbo aí que não consegue, como seu amigo que você estava contando, ele não consegue ter o Obamacare, mas também não consegue ter um seguro, é aí os que vão para a turma sem seguro nenhum, não é? Mas a Kamala Harris, né, que foi a escolhida para vice-presidente, o John Biden, olha, é aquilo, se os democratas quisessem reformar para valer a saúde, já teriam sido mais agressivos com o Obamacare e não conseguiram, né? Mas não só no tempo do Obama, mesmo antes. Por que o Clinton não consertou? Ele não conseguiu, ele até teve uma proposta, mas não conseguia passar. Mas eu acho que hoje mudou essa percepção da sociedade, porque os planos de saúde eles foram longe demais. As pessoas não estão conseguindo pagar. Então, a Kamala Harris, ela tem uma proposta, porque a proposta do Medicare for All é uma proposta do Bernie Sanders que traz praticamente um SUS, um sistema universal, e claro, teria que ter uma transição, né? Tem que esperar um tempo de transição até organizar, porque saúde é uma coisa complexa para organizar, né, Brian? Só que ela está propondo uma coisa que é assim, uma coisa meio híbrida, sabe? Uma mistura de que, tipo assim, ela está propondo que é uma coisa mais ou menos o que existe no Brasil, eu acho. Ela está propondo que os planos de saúde podem operar, mas que eles vão ter um rígido controle do Estado, entende? Que é mais ou menos, eu não sei, eu sei que desde que o golpe do Brasil, os grandes corporações de saúde aí, dos planos de saúde entraram, e o controle aí do governo sobre eles, sobre os preços principalmente, está mais difícil, mas a Kamala Harris está propondo uma coisa deste tipo. Mas, como eu te falei, a minha visão geral é que depois do Black Lives Matter, a vida dos democratas não vai ser fácil. O John Biden vai ser eleito, mas
o movimento aqui está muito forte. As pessoas vão botar muita pressão em cima deles. Entendeu? Eu, sinceramente, estou com essa visão. Eu espero que sim, porque o que eu vejo é o seguinte, né? Eu já fiquei decepcionado muito pelo Partido Democrata na minha vida, né? O que eu vejo é, se o Biden abraçou a causa do Medicare for All, seria reeleito assim. Agora ele está fazendo tudo para não ser reeleito. Ele não vai falar a favor do Medicare for All. Você acabou de falar, 88% do base do próprio partido dele quer isso, e ele não quer. Por quê? Porque ele está na bolsa da indústria farmacêutica. Ele está tentando impedir Medicare for All ser implementado. Então, exatamente. Não, e o que os planos de saúde fazem? Eles são os maiores financiadores da campanha. Sim. Agora, Kamala Harris pode ter uma ideia, pode não ter alguma ideia, mas o vice-presidente não faz nada. Faz absolutamente só se Biden morra, né? Então, eu acho que a situação política é crítica agora. É crítica. Eu acho que tem um risco sim que Trump seja reeleito de novo. Porque, tipo assim, morando em Nova York, todo mundo é democrata. A gente aqui fica com viés, né? Agora, conversando com pessoas no Centro-Oeste que eu conheço, tipo, eu tenho muitos amigos que estão com saco cheio que está com tanto saco cheio do Partido Democrata, ele está falando que vai votar em Trump, apesar do fato que eu dei o Trump também, só porque está com tanta raiva do democrata trair Bernie Sanders, por exemplo. Né? Então, eu não acho que... Eu acho que o preso do Steve Bannon, né, ajudou o Biden. Eu acho que agora está começando a melhorar, mas eu não vou... como que fala? Eu quase uso uma expressão folclórico brasileiro que acho que não dá para falar na televisão. Para achar que o Biden já vai ganhar a eleição, eu acho que não pode, porque 4 anos atrás, o New York Times estava dizendo que Hillary Clinton tinha chance de 91% de vencer. E ninguém foi nas urnas e ela levou uma surra. Eu acho que esse pessoal do Big Data, do mídia social e tudo, eles têm uma maneira de ficar baixo nas pesquisas e, tipo assim, como aconteceu na Inglaterra agora, uma semana antes das eleições, de repente, por causa de um bombardeamento do pessoas no WhatsApp e nos outros mídias sociais. Agora, o governo federal brasileiro acabou de pegar os dados cadastrais de 100 milhões de pessoas da classe operária através desse ajuda dos 600, né? Eles têm um banco de dados de endereço e coisa de WhatsApp para bombardear todo mundo com mensagem no WhatsApp. Eles já estão começando a fazer isso no Nordeste, com as pessoas do Nordeste, e o Bolsonaro está subindo em popularidade agora, né? Eu estou muito preocupado que, primeiro, porque Biden não está fazendo nada para para motivar... Energizar. A base do Partido Democrata que está envolvido em todas essas manifestações do Black Lives Matter e tudo isso para ir nas urnas. Primeiro tem isso. 2, Trump está impedindo a habilidade do Correios aceitar votação pelo Correios. Sim. O Covid virou questão politizado, nem como no Brasil também, em que se você acredita no medicina e ciência, você é comunista, e se você é pró-liberdade individual, você não usa uma máscara e tal. Ou seja, está todo montado para as pessoas que não acreditam em Covid ir nas urnas, e para os idosos e as pessoas de grupo de risco que acreditam na ciência, talvez eles não vão votar, porque o voto no correio vai ser bloqueado e talvez eles não votem. Então, esse vai favorecer Trump também, pelo meu ponto de vista. Então, eu estou bastante preocupado. Às vezes, as pessoas me acusam de não querer ver Biden vencer. Não é isso. Eu quero para Biden vencer. Só que eu não estou iludido sobre o que vai acontecer quando ele vence. E também eu estou muito preocupado que ele não vence. Porque... Fala. Não, eu diria que é o seguinte, eu estou com você também, e eu sempre me preocupo essa coisa de que
Nova York, tanto o estado quanto a cidade, não é os Estados Unidos. A impressão que eu tenho aqui, por mais que eu queira, aqui é democrata, aqui é difícil, aqui eu quase não conheço ninguém por Trump aqui. Acho que eu não conheço, né? Os lugares que eu trabalho, onde eu ando, não sei, é difícil achar alguém pró-Trump aqui. Então, a gente tem esse viés, né? E é certo também, eu concordo, a gente está sabendo de todo o problema do correio, né? De tudo que o Trump vai tentar, mas eu ainda quero crer que vai dar para o Biden. E eu concordo, mas espera aí, Brian, acabou de ter, né, a convenção. Eu concordo, foi bem sem graça, sabe? Olha, eu não achei nada demais. É aquela coisa ufanista, né? Aquela coisa bonita e os discursos. Teve de interessante. O Bernie Sanders fez uma fala bastante interessante e a AOC, a Alexandria, né? Cortez. Mas realmente está meio fraco, porque aqui, pelo menos em Nova York e no movimento social, o que as pessoas estão interessadas é em botar pressão por a pessoa, realmente, particularmente a juventude, não está comprando mais. América grande. E a convenção foi cheia disso. Né? A convenção, nós somos, né, a democracia, a justiça e tudo. E aqui, olha, todo mundo que eu conversei de Nova York fala aquela convenção foi aquele blá, blá, blá lá, né? Mas as pessoas estão conscientes que vão votar no Biden para evitar a vitória do Trump. Que eu sinto, né? Agora, então, porque eu entrevistei por indicação do Marcos, né? Que é gente fina. Oi, Marcos, espero que você está assistindo. Eu entrevistei uma menina do... eu entrevistei uma mulher do PSL, que é descendente do brasileiro, que você deve conhecer também. Gabi, eu vi, foi ótimo. Então, eu estou cadastrado para votar no estado de Nova York, porque eu registrei meu voto à casa onde mora minha mãe, né? No interior. Uhum. Que eu devo, em sua opinião, por que eu não devo votar no PSL, para candidato socialista para presidente, que eu devo votar para Biden? Já como a gente sabe que vai ganhar ele em Nova York. Ei, mas olha, a Glória de la Riva, que é a candidata à presidenta pelo PSL, vamos esclarecer bem para os nossos ouvintes, né? O PSL do Bolsonaro não, é Partido for Socialismo e Liberação e Liberdade, né? Que seria Party for Socialism and Liberation daqui. A Glória de la Riva não vai estar no ballot, no voto de Nova York, mas ela vai estar no voto da Califórnia, me parece, e alguns outros lá. Mas eu também, se a Glória de la Riva tivesse no ballot, né, no voto, eu iria votar para ela. Eu nem sabia isso, então é bom para saber, porque eu estava pensando... será que eu vou votar no Joe Biden? Que horror. Tenho nojo dele. Ele é horrível. Mas deve ser um pouquinho melhor que Trump, pelo menos. E também, como eu falei na televisão... Pouco. Vamos combinar, muito pouco, né? Pelo menos a gente sabe que não vai ter ataques ao sistema de saúde, não vai ter ataques mais, né, assim, que vai piorar. Talvez não vai piorar, talvez vai ficar o mesmo, né? Tipo, eu não vejo, desde Clinton, eu não vejo nunca os democratas desfazendo nenhuma desgraça que foi feita pelo regime anterior republicano. Concordo. O Clinton não desmontou nada das besteiras que Ronald Reagan fez, deixou todo economicamente rolando igual, né? Uhum. E o Obama não desfez o Patriot Act, ele não acabou com a ICE, ele não acabou com as guerras do Bush, nada, até piorou alguns. Então, cada vez que vem um republicano no poder, as coisas pioram. Depois vem os democratas, eles deixam tudo igual. Exato. Depois vem os republicanos e piora de novo. Mais ou menos assim, é chato demais. Mas a novidade aqui para mim, sabe, Brian, morando aqui há muito tempo, o que eu noto, o que mudou agora é o espírito da juventude. Tá me entendendo?
Eu sinto isso, Brian. A juventude aqui, eu convivo muito com jovens, meus pacientes. Eu trabalho com estudantes de college, né? Eu tenho filho, né? A juventude não compra mais, ela não quer saber de guerra, não sei onde, América, The Army aqui, que acho que as pessoas sempre deixavam como se fosse um dado, já era dado que os Estados Unidos têm que ter esse exército enorme, essas forças armadas enormes. A juventude não compra isso mais. A juventude está interessada na mudança climática. A juventude está interessada em melhorar para eles. A juventude está sem esperança, eles não estão vendo o futuro. Como é que você vai ver futuro se você faz universidade e você sabe, você vai ficar com débito até você ter 50 anos de idade? Parecendo que você comprou um apartamento de luxo, entendeu? Não, você só foi para a escola. 4 anos na escola, que deveria ser seu direito. Né? Não, você vai ir para a escola e vai ficar com uma conta para o resto da vida. Se fosse grátis, podia comprar uma casa. Mas se não, todo mundo está vivendo do aluguel, porque a mensalidade que eles podiam pagar para um empréstimo para uma casa é a mensalidade do empréstimo estudantil para a universidade pública, até, né? Até os públicos. Mas eu concordo com você sobre a juventude. Meu sobrinho, por exemplo, meus primos que estão na casa das 20, é como outra geração. Eu tenho muita confiança neles. E eu espero que esse negócio de vitória de Biden acontece, mas que as manifestações não param. E as pessoas continuam a pressionar Biden, como eles estão pressionando Trump agora, porque Biden também não presta. Né? É um cara ruim, é muito ruim também. Mas... fala. Não, só dizendo isso, mais um adendo, né, da juventude, eu sei que está chegando a gente no final, né, Brian? Eu sempre quero dar esse recado, porque aqui a juventude... Olha, a juventude... Eu também tenho meu filho de 20 anos, que é um cara branco, de classe média e tal. Ele quer saber da luta antirracista, ele quer saber da polícia parar de perseguir os amigos negros dele, você entendeu? Ele quer saber... de uma vida mais sustentável, sabe? Ele não está aí para ficar acumulando dinheiro, você está entendendo? A cabeça está outra, a galera está, sabe? Quer ficar vegan, quer que acabe a destruição da Amazônia, você entende? É isso que a galera está na cabeça. Muito diferente da classe média brasileira, que está aí, todo mundo aí, você não vê falar que a juventude está preocupada, está aí não sei onde, porque a gente não vê a juventude, a não ser a juventude periférica, indígena e sem terra. Cadê a juventude? Né? Assim, pouquíssimos estudantes na luta. Né? Aqui não. Aqui a juventude, pelo menos em Nova York, está todo mundo engajado e botando para quebrar aqui, viu, Brian? Ontem mesmo teve uma... Depois vai na nossa página do Facebook. Ontem teve já protesto grande aqui. Ótimo. Qual é a página de vocês no Facebook? Pois é, a nossa página é o Defend Democracy in Brazil, quer dizer, defenda a democracia no Brasil. Ótimo, e obrigado pelo seu trabalho para defender a democracia no Brasil. Eu quero mandar um abraço para todo mundo do Defend Democracy in Brasil, em Nova York. Natália, Marcos, o resto de vocês, né? Foi um prazer. Eu espero que a próxima vez que a gente está conversando é depois da vitória do Joe Biden. Né? Ai, não, a gente vai conversar mais até lá.